O que diz o artigo 4º que nós queremos que volte a essa emenda constitucional? Diz o seguinte: empresas que recebam benefícios de crédito tributário e financeiro, direta ou indiretamente pela União, pelo governo federal, para enfrentar a crise do coronavírus, comprometem-se a manter empregos. Objetivo simples, reto. O que nós queremos? Que todas as empresas que receberem dinheiro público ou ajuda pública do governo façam como contrapartida a manutenção de empregos. É para isso que existe o Estado e creio que é para isso que existe esse Parlamento. Proteger aqueles que mais precisam. Se somos bons para proteger as empresas, se somos bons para proteger as corporações, temos que ser ótimos para proteger os trabalhadores, que é a imensa maioria do povo brasileiro. Aliás, se tem uma coisa que essa crise deixou claro para nós, é que sem o trabalho do homem e da mulher, sem o trabalho humano, não há economia em desenvolvimento. O que leva o capitalismo para frente não é o capital. O que leva o desenvolvimento para frente não é o dinheiro, não é o mercado, é o trabalho humano. Basta o trabalho não ser feito, a economia cai. E é o que nós estamos vendo exatamente agora. A economia despencar, porque grande parte dos homens e mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras não estão podendo ir trabalhar por conta do isolamento social. Nós precisamos proteger o trabalho, nós precisamos proteger o emprego, proteger a renda das pessoas. Nós estamos votando uma medida aqui que privilegia o sistema financeiro, que privilegia os bancos. Os bancos tiveram de lucro, em 2019, 81 bilhões de reais. 81 bilhões de reais. Foi o único setor da economia que teve lucro espantoso. Os bancos estão ganhando, agora este ano, mais de 4 bilhões de reais, porque a Receita está regulamentando a contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, que era de 20% e caiu para 15%. Em plena pandemia, o que nós tínhamos que estar votando aqui era a taxação dos bancos, era voltar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Nós estamos votando aqui uma ajuda para o Banco Central dar aos bancos, para que eles não fiquem morrendo com título podre na mão. Isso é vergonhoso, gente. Vamos ajudar os trabalhadores, vamos manter o artigo 4º. E não venham dizer que isso está sendo tratado em outra lei, porque não está sendo tratada. A medida provisória do governo, a 936, suspende temporariamente os contratos e reduz salário. Nós temos que proteger os trabalhadores. O PT vai estar ao lado dos trabalhadores, sejam eles da iniciativa pública, iniciativa privada ou do setor público. Aliás, eu quero lamentar aqui a votação do Senado Federal desse final de semana de sábado, que está retirando direitos dos servidores públicos. Está retirando direitos, congelando salários, impedindo contratação, pedindo progressão de carreira, em troca de dar ajuda para os governadores e para os prefeitos, para os estados e municípios. Nós votamos aqui ajuda para os estados e municípios, sem condicionar e sem retirar direito dos servidores. E nós temos que manter o que nós votamos aqui. Na votação dessa lei que está vindo, desse projeto que está vindo do Senado, nós temos que derrubar o artigo 8º. Nós não concordamos com ele. Nós não achamos que tem que retirar direito dos servidores para poder ajudar os estados e municípios. Temos que ajudar os estados e municípios conservando o direito dos servidores. Porque se nós temos um setor do serviço público que ganha bem, é pequeno, a imensa maioria ganha salários médios e baixos. Qual é a regra que nós temos para prejudicar, qual é a vantagem que nós temos para prejudicar os servidores? Eu lamento que no Senado da República tenham retirado o destaque da rede, que daria condições dos partidos de oposição, inclusive o PT, mostrar sua posição que era contra o artigo 8º. Mas nós vamos mostrar aqui, somos contra o artigo 8º, queremos manter os direitos dos servidores públicos e manter a ajuda a estados e municípios, que estão sem condições de pagar salários, inclusive esse mês, muitos dos estados, sem condições de enfrentar essa crise da pandemia, porque o governo federal, esse irresponsável do Bolsonaro, esse genocida do Bolsonaro, não repassa recursos para os estados e municípios, não repassa recursos do SUS, não ajuda os estados a enfrentar essa pandemia, não libera leitos de UTI. Que espécie de governo é esse que nós temos hoje no Brasil, que coloca a população para correr risco e morrer? É isso que ele quer? Para dizer o quê depois? Que ele avisou que iam morrer? Ou para dizer e daí, porque ele não tem nenhum compromisso com a vida do país, com a vida humana? É vergonhoso o que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso eu faço um apelo a essa casa.
Não vamos nos unir à vergonha do Bolsonaro. Vamos mostrar que a gente é diferente. Vamos manter o artigo 4º. É o mínimo que nós podemos fazer pelo nosso povo, pelos nossos trabalhadores, pelas nossas trabalhadoras. É o mínimo que essa casa pode dizer à sociedade brasileira, quando as pessoas estão sofrendo. Queremos ajudar as empresas, mas, sobretudo, queremos ajudar aqueles que mais precisam, que são a força de trabalho, a força motriz do desenvolvimento dessa sociedade. Esqueçam que, se nós prejudicarmos os trabalhadores, vamos ter desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico, não existe geração de riquezas sem o trabalho humano. Então, eu faço um apelo para que a gente mantenha o artigo 4º.